Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor a todos os irmãos dos quatro cantos da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho aqui fazer esse vídeo aqui, irmãos, para nós meditarmos como que nós poderíamos evangelizar a China. Eu sou um pouco sonhador, mas eu estava assistindo uns vídeos sobre a China. O que é que acontece? Na China, irmãos, na China, você não pode evangelizar corpo a corpo. Você não pode evangelizar corpo a corpo. Evangelizar, sair distribuindo panfletos, né? Convidar as pessoas para ir para a igreja. Você não pode fazer essas coisas. E de casa em casa, você não pode na China, porque é proibido. Porque embora que a China seja um país socialista, um estado socialista, um país socialista, né? Eles são comandados por um partido comunista. Eles chamam um partido comunista. O que impera na China, embora que eles sejam um regime socialista, mas quem manda neles é uma ditadura comunista. Então, lá não tem religião. Você pode ter todo tipo de templos. Eles não te proíbem. Eu estava assistindo uns vídeos, fazendo umas pesquisas na internet. Eles não te proíbem de você... por exemplo, se você quiser abrir uma igreja evangélica na China, não é proibido. Não é proibido. Tá certo? Mas o que é que também tem que acontecer? Tem que ter um limite de quantidade de membros naquela congregação para que possa ser aberto aquela igreja. Só o que eles proíbem é o corpo a corpo. Você ir, e como a gente faz aqui, por exemplo, ó, eu trabalho com esses panfletos aqui, ó. Trabalho com esses panfletinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esses panfletinhos, né? Aí deixa eu mostrar aqui para os irmãos verem aqui, ó. Ó. Trabalho com esses panfletinhos, né? Que as pessoas distribuem nas ruas, né? Trabalho com esses panfletinhos. E atrás eu fiz um carimbozinho. Isso aqui há muito tempo que eu trabalho já com esses panfletos. Já mais de acho que uns 10, 15 anos que eu trabalho com esses panfletinhos. Então eu trabalho com esses panfletinhos que é da Associação Bíblica do Brasil, né? Esses panfletinhos. Todo cristão conhece esses panfletinhos que a gente distribui, né? Nas ruas. E atrás eu coloco um carimbozinho assim, ó. Que eu escrevi assim no carimbo. Arrependa-se dos seus pecados e maldades. Em nome de Jesus. Um dia você vai comparecer diante de Deus. É o carimbozinho que eu coloquei no panfleto, né? Vou mostrar aqui para os irmãos. Carimbozinho que eu coloquei nos panfletos, né? Aí eu trabalho com o quê? Com esses panfletinhos. Com esses panfletinhos, né? E com esses panfletos, o que é que eu faço? Eu entrego às pessoas para que elas venham meditar na palavra de Deus. A forma de evangelização, né? Para que elas venham meditar na palavra de Deus e elas venham se arrepender. E você pega e convida as pessoas para ir para assistir uma reunião na congregação, né? Há uns 10, está mais ou menos uns 10, perto de 10, 15 anos que eu trabalho com esses panfletinhos. E eu trabalho também com esse daqui também, ó. Que é numa folha, ó. Numa folha de papel ofício. Aí o que é que eu faço? Eu e minha família. A gente sai pregando nos postes, né? Que o que é que tem escrito aqui é: arrependa dos seus pecados, em nome de Jesus Cristo. Um dia você vai comparecer diante de Deus. Muita gente critica a gente, né? Pelo fato de a gente pregar arrependimento e santidade. Que diz que o que a gente faz não é evangelização, não. Tudo bem.
é a critério de cada um, né? Eu vou dar de conta do que eu faço. E você vai dar de conta do que você faz. Qual era a minha proposta? Chamar as pessoas para evangelizar a China, né? Porque nós não temos condições de ir lá na China, né? Muito longe, muito distante, do outro lado da Terra. Mas, se você for analisar, na China você não pode evangelizar corpo a corpo, falar de Jesus Cristo, chamar eles para se arrepender. Mas a China, em população, é o maior país do mundo. Em população como? Eles têm mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Esse 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, no meio, olha, as pessoas dizem que lá na China não pode se propagar o evangelho. Isso é mentira. O que é que está acontecendo? Os cristãos estão fazendo uma estratégia errada, porque na China você não pode evangelizar corpo a corpo, mas você pode abrir congregação. Qual é o problema da China? Que eu estava fazendo um estudo na internet. O problema da China é que você que é de outro país, você que pode ser, se você for chinês, você pode falar de Jesus Cristo na China, contanto que você tenha um templo, tá certo? Se você tiver um templo na China, pode ser assembleano, batista, adventista, pode ser o templo que for, pode ser a congregação que for, embora que seja cristão, for um templo, contanto que tenha a quantidade necessária para que se seja aberto aquele templo. E o que é que acontece? Embora que tenha um templo lá, assembleano, batista, seja lá, ó, a igreja que for, né? A igreja que for, adventista, mas o que é que acontece? Um estrangeiro, ele não pode pegar o microfone e falar de Jesus Cristo. O único problema da China é só isso. Por quê? Para que o estrangeiro não venha influenciar a pessoas da China, os cidadãos chineses, lutar contra o socialismo e o comunismo, que é empregado lá na China. Mas, se for um cidadão chinês, falar de Jesus Cristo no templo, pode. Então, o que é que está sendo... Eu estava observando o que é que está sendo errado, a estratégia. A estratégia você pegar aqui missionários brasileiros, ou seja lá de que país for, dos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, o maior país, um dos maiores países, né, que tem muitos chineses, os Estados Unidos. O Brasil está lá, tem mais de 200 mil chineses aqui no Brasil, né? No Brasil tem mais de 200 mil chineses, nos Estados Unidos tem mais de 4 milhões de chineses. E assim você vai vendo que em muitos países existem muitos chineses. Tem países que tem 2 milhões, 3 milhões, tem países que tem 5 milhões de chineses. Então qual é a estratégia? Eu estava querendo traçar uma estratégia com os irmãos. Você que, aonde chegar esse meu vídeo, você evangelizar um chinês. Chame um chinês para assistir uma reunião na sua congregação. Chame um chinês para assistir uma reunião na sua congregação. Ouvir falar de Jesus Cristo. Porque a China é um país de uma população de mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E nessa população de mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, eles não têm religião. Não tem religião. Eles são pessoas que, se você falar de uma religião, eles vão e congregam e aceitam aquela religião. Você está entendendo? Mas Jesus Cristo, o cristianismo não é religião, é vida. Então nós temos que anunciar o quê? Se você anunciar o evangelho para um chinês e convidar ele
para ir na sua congregação, o que é que vai acontecer? Ele vai aceitar Jesus. O chinês, ele aceitando Jesus, você pode preparar ele 1 ano, 2 anos, para ele ser um missionário e abrir uma igreja lá na China. Para ele abrir uma igreja lá na China, ele sendo cidadão chinês, fica mais fácil para ele conhecendo o sistema comunista, o sistema socialista, porque ele sabe e ele está adaptado ao país dele. Fica mais fácil para ele pegar e evangelizar e falar de Jesus Cristo. Os cristãos estão usando uma estratégia errada, mandando missionários. Não adianta mandar missionários, por quê? Porque o missionário ele vai sempre estar falando de Jesus o quê? Escondido. E se nós prepararmos chineses, se nós pegarmos e chamarmos chineses para a nossa congregação, se você que está vendo esse vídeo, porque eu tenho recebido a análise desses meus vídeos, aonde tem alcançado os países que têm alcançado esses meus vídeos que eu faço aqui, né, de evangelização, falando de Jesus Cristo, do amor e da glória, da bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fazendo aqui a análise e olhando, esses meus vídeos eles chegam na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no Japão, na Grécia, na Itália, seja lá o país que for, meu amigo. É 200 e poucos países. E esses vídeos eles chegam. Então você também que tem esses vídeos, tem esse canal, propague isso, anuncie isso, convide um chinês para assistir uma reunião na sua congregação. Vamos fazer uma evangelização corpo a corpo. Já que nós não podemos fazer uma evangelização corpo a corpo lá na China, vamos fazer uma evangelização corpo a corpo no nosso país. Eu faço aqui a minha parte aqui no Brasil e os irmãos fazendo a parte deles aí, aonde eles estiverem aí no Brasil, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, seja lá onde for, Salvador, Bahia, Minas Gerais, seja onde ele estiver, aonde o irmão estiver, aqui nos 4 cantos do Brasil, e você que estiver nos 4 cantos do mundo, convide um chinês para assistir uma reunião na sua congregação, falando de Jesus Cristo, falando do amor de Jesus Cristo, da bondade de Jesus Cristo, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado na cruz do Calvário, para que assim um chinês, ele venha aceitar Jesus, ele venha se arrepender dos pecados dele. E esse chinês, ele se arrependendo dos pecados dele, com 1 ano, 2 anos, ele pode estar preparado para ir pregar o evangelho lá na China, ganhar almas lá na China. Ele tem toda a condição, se a congregação pegar e patrocinar esses chineses, eles têm toda a condição de abrir uma congregação na China e falar de Jesus Cristo para os chineses. Porque nós que somos estrangeiros, nós não podemos falar de Jesus Cristo para os chineses. Mas os próprios chineses, eles podem falar de Jesus Cristo no microfone. Na China, eles não são retalhados. Na China, eles não são criticados. O chinês ele só é criticado se ele for falar de Jesus nas ruas. Se ele ficar divulgando qualquer coisa, não é só Jesus Cristo, não. Se você for fazer qualquer propaganda na rua, se você for reclamar do salário na China, se você for defender um sindicato na China, ali só fica ali 10, 15 minutos e tem que capar o gato. Porque senão a polícia chega e prende. Não é só cristão, não, é qualquer um. Porque o Estado socialista, ele defende o comunismo. E eles tentam o quê? Proteger o socialismo com o comunismo, tentando proteger o quê? Bloqueando os pensamentos. Tentando bloquear os pensamentos de quem? Das pessoas que são de fora, que vão visitar o país chinês, o país deles, que vão visitar o país da China, que vão visitar lá e vão tentar pegar e morar lá. E as pessoas que moram lá, eles mostram claramente, se você pegar um mapa e você procurar uma igreja evangélica, uma igreja cristã na China, você encontra, não tem problema não. Aí você vai assistir uma reunião falando de Jesus Cristo, é claro que eles estão lá na China, vai falar em chinês, você só vai para a China se você souber falar chinês. Se você não souber falar chinês, o que é que você está fazendo na China? O que é que você está fazendo na China? Né? Mas você tem que entender o seguinte, meu irmão. Nós temos que evangelizar os chineses. Os chineses.
Deixa eu ler aqui um texto aqui na palavra de Deus. Deixa eu ler aqui um texto aqui, ó. Na palavra de Deus, ó. Jesus Cristo, capítulo 16, ó. Marcos, capítulo 16, versículo do 14 em diante, né? Jesus mandando os irmãos para evangelizar, né? A ordem que Jesus deu, ó. Ele diz assim, ó. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo mundo, ó. Ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí, vamos aqui para Mateus, a grande comissão, ó, que Jesus também ele manda fazer o ID, quer dizer, pregar o evangelho. Como nós não podemos ir para a China, o que é que a gente faz? E fica difícil para que você venha a ser um cidadão chinês. Irmão, a gente tem que entender o seguinte, por mais que tu tente falar de Jesus na China, tu sendo estrangeiro, você sendo um americano, sendo um inglês, um italiano, um grego, um português, tu sendo um brasileiro, tu sendo um australiano, se você é cristão, você é francês, você pode ser da nação que você for, você pode ser um africano, você pode ser da nação que você for, do continente que você for, você não é chinês, você não pode falar de Jesus Cristo dentro da China, não pode, e não é só Jesus Cristo, não, é qualquer outra religião. Qualquer outra religião. Irmão, eles são fáceis de ganhar para Jesus. O que é que precisa? O que é que está precisando? Abrir templos. Abrir templos dentro da China. Mas como é que vai pegar e abrir esses templos? Tem que ter os chineses, evangelizados. Para que eles venham o quê? Ser preparados por 1 ano, 2 anos e ser mandados para a China como missionários. Porque eles são cidadãos chineses. Então a China não proíbe, o governo chinês não proíbe um chinês subir no púlpito e falar de Jesus Cristo. Os chineses não proíbem. Pode pesquisar na internet. Os chineses não proíbem, não proíbem. Você pode pregar e falar de Jesus Cristo na China. Quem não pode falar de Jesus Cristo na China é o estrangeiro. O estrangeiro, ele não pode falar de Jesus Cristo na China. Ele não pode falar, olha, o que é que acontece? O estrangeiro, ele não pode falar de Jesus Cristo, ele não pode evangelizar nem nas ruas, nem nas praças, nem de casa em casa, ele não pode, o estrangeiro não pode fazer o corpo a corpo. E não pode evangelizar no púlpito, falar de Jesus Cristo. Mas os chineses, eles podem falar de Jesus Cristo no púlpito. Então o que é que está faltando? Convide um chinês para assistir uma reunião na sua igreja. Convide um chinês para aceitar Jesus, para se arrepender dos pecados. Convide um chinês, meu irmão. Convide um chinês. É 1 bilhão e 200 milhões, mais de 1 bilhão e 200 milhões de chineses. Você sabe quantos cristãos tem na China? Você sabe quantos cristãos tem? Quase 50 milhões de cristãos. 50 milhões de cristãos, eu acho que já um argentino é mais de um argentino. 50 milhões de cristãos. Então, meu irmão, é muito cristão. Mas o que é que tem que ser feito? Tem que ser aberto congregações. Tem que se abrir mais congregações na China. Porque se eles não deixam ir corpo a corpo, congregações têm que ser abertas na China. Porque o chinês ele pode pregar no púlpito, ele pode falar de Jesus Cristo. Então nós temos que fazer isso, irmão. Convidar um chinês para assistir reunião nas nossas igrejas.
Quanto mais chineses tiver nas nossas igrejas aceitando Jesus, são mais chineses se convertendo e se arrependendo. Seja nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Grécia, no Brasil, seja o país que for. Que no seu país tiver chinês, convide ele para assistir uma reunião. Convide. Eles têm sede. Eles têm sede de um Deus. Mas só que ninguém oferece um Deus a ele. Então, nós temos que oferecer o Deus verdadeiro, o Deus vivo, Jesus Cristo, para que eles venham se arrepender, eles venham se converter, em nome de Jesus Cristo. E esse vídeo que eu estou fazendo é que você venha convidar, vamos evangelizar a China, ganhar a China para Jesus. Eu vou tentar fazer mais alguns vídeos sobre vamos ganhar a China para Jesus. Se você observar, aqui no Brasil tem mais de 200 mil chineses. Você, meu irmão, que é um evangélico, você que é um cristão, quantos chineses você já chamou para assistir uma reunião na sua igreja? Convide um chinês para assistir uma reunião na sua igreja, para ele vir se arrepender dos pecados, para que ele venha aceitar Jesus Cristo. Olha só o que é que Jesus diz na grande comissão. Mateus, capítulo 28, Mateus, capítulo 28, versículo 18. No versículo 18, a grande comissão. Vê só o que é que Jesus diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, meu irmão, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Convide um chinês para assistir a reunião na sua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Faça o corpo a corpo no seu país. Convide, pega um panfletinho, trabalhe com um panfletinho, faça o possível. Jesus está voltando, faça a sua parte. Convide um chinês. Esses meus vídeos que eu vou ficar fazendo aqui, vou fazer uns 4, 5 vídeos, incentivando os irmãos a convidar um chinês. Convide um chinês para assistir uma reunião na sua congregação. Convide um chinês para que ele venha aceitar Jesus, para que ele venha se arrepender dos pecados dele. E vamos ganhar a China para Jesus. Mas é nesse formato. Como? Nós vamos evangelizar os chineses, falar de Jesus para os chineses. Aonde tiver um chinês no seu país aí de origem, convide esse chinês para assistir uma reunião na sua congregação. Prepare esse chinês 6 meses, 1 ano, 2 anos. Faça dele um missionário e envie esse chinês para a China. Ele pode falar de Jesus. O chinês na China, ele pode falar de Jesus. Quem não pode falar de Jesus na China é o estrangeiro. Mas o chinês, ele pode pegar um microfone e ficar no púlpito. Se ele abrir uma congregação, ele pode falar de Jesus Cristo. Vamos ganhar a China para Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Convide um chinês para assistir uma reunião na sua igreja. Em nome de Jesus Cristo.